Olá, mais uma aula de redação, análise de temas, e hoje o tema está aqui, e se o tema do Enem for os desastres ambientais e seus efeitos no Brasil? Gente, atenção com esse tema, tem a palavra efeitos, né? Então, é aquele tema em que nós temos que apresentar como tese efeitos, desdobramentos, consequências dos desastres ambientais. Então, quais são os principais, né, efeitos ou as principais consequências que você pode explicar? E é óbvio que a gente vai ter que ter uma proposta de intervenção. Então, a gente vai analisar com consequência ou efeitos, né? E o que gerou esse efeito, né? O causador dessa consequência, desse efeito, desse desdobramento, para nós podermos solucionar lá na nossa proposta de intervenção. E para isso, vamos entender no texto motivador o que são desastres ambientais, tá? O texto 1 já te explica que um desastre ambiental é um evento que causa uma mudança negativa no meio ambiente. Tá? Então, essas mudanças podem incluir a desestabilização da fauna e da flora, ou seja, afetar negativamente os animais e as plantas presentes no ambiente. Então, a gente já tem efeito aí. Além disso, os desastres ambientais também podem resultar na morte e deslocamento de pessoas, causando impactos sociais e humanos significativos. Mais efeitos. Os desastres ambientais tanto podem ter origem natural, como podem ocorrer por intervenção humana, tá? Tempestades, terremotos, furacões são exemplos de desastres ambientais de causa natural. Então, está aqui o texto 1. O texto 2 também já vai me trazer vários efeitos, várias consequências. Eu tenho aqui, por exemplo, problemas de saúde, sanitários, desestabilização da fauna e da flora, deslocação de pessoas, pessoas desabrigadas e prejuízo econômico são exemplos de efeitos provenientes dos desastres ocorridos. Como consequência dos desastres ambientais, a saúde e a segurança das pessoas são abaladas. Olha aí a questão da saúde e segurança, tá? Aí ele traz o exemplo aqui, por exemplo, do acidente de Chernobyl, né? Então é interessante você ler todo o texto. O texto 3, né, mais atual, já está falando aqui da tragédia, né, do Rio Grande do Sul. Em 10 dias, Rio Grande do Sul registrou o equivalente a 3 meses de chuva. Ao todo, foram 420 milímetros de precipitação entre os dias 24 de abril a 4 de maio, conforme o governo do estado. Então, tem uma reportagem agora atual, né, do que aconteceu, né, da tragédia que o Brasil viveu agora recentemente, que seria interessante também você já destacar no seu texto, tá? E o texto 4 é um infográfico falando a pergunta: qual é a principal forma de evitar situações que aconteceram no Brasil nos últimos anos, como o rompimento de barragens em Brumadinho e Mariana? Então, tem algumas respostas, isso aqui feito pelo Instituto Data Senado. Tá? E aí vamos à análise do nosso tema. Já entendemos o que é desastres ambientais, né? O que são as palavras, o que significa efeitos e como que você tem que abordar a sua temática. É óbvio que a gente tem aqui causadores também, né? Apesar de termos, né? A gente já sabe que temos que falar de efeitos, mas a gente tem que solucionar. Então, o que a gente vai solucionar? A negligência, a ganância empresarial, a passividade midiática, tá? Porque vamos ter esse abalo econômico, vamos ter as questões, né, do desemprego, perda de moradias, a questão da saúde da população, tá? Eu tenho algumas frases aqui para te ajudar a apresentar, por exemplo, os efeitos ou a tua tese, tá? Sendo assim, a fim de combater os efeitos, né, dos desastres ambientais na sociedade brasileira, é preciso analisar os alicerces que sustentam a problemática, se você quiser trazer causa 1 e causa 2, ou observa-se um preocupante cenário, dado o panorama da ocorrência de catástrofes ambientais no Brasil, o qual ocasiona diversos efeitos negativos. Aí você traz os efeitos negativos, tá bom? Deixa eu ver. Sim, introdução. Gente, tem um repertório que eu gosto muito, que é o Han Jonas, né? Então, os meus alunos sabem que eu gosto de trazer em temas ambientais esse filósofo que vai falar sobre o princípio responsabilidade, né? Que ele diz que nós temos que nos preocupar com as nossas ações a longo prazo. Então, nós somos uma sociedade muito imediatista, queremos tudo para hoje, e não nos preocupamos com as ações, né? O que isso vai acarretar a longo prazo, no caso, para a sociedade, para o país, e agora aí, realmente, em relação ao meio ambiente, tá? Então, eu creio que o Han Jonas se encaixa muito bem, né, para você fazer aí uma belíssima introdução, fazendo uma analogia aí com que nós não estamos nos preocupando com as nossas ações a longo prazo.
Eu tinha pensado também na questão da Agenda 2030, né? Não sei se você gosta de usar esse repertório, mas o objetivo 11 fala de cidades e comunidades sustentáveis, né? Então, o objetivo 11 fala assegurar que as cidades sejam inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis. Também é interessante fazer esse contraponto, tá? Como efeitos, né, para trabalhar na argumentação, eu traria 2 efeitos negativos. Eu colocaria poluição das águas e o abalo da economia local, que seriam bem mais fácil de desenvolver esse texto. Como a poluição das águas, traria um relatório da Fundação SOS Mata Atlântica, né, está aí no material de vocês, né, essa pesquisa, tá? O desenvolvimento guiado, tá? Onde fala dos rejeitos minerais liberados pelo rompimento da barragem de uma mineradora em Brumadinho, município de Minas Gerais, no ano de 2019, atingiram e contaminaram os rios que abasteciam a região. Então, você já tem esse desenvolvimento guiado aí que você pode fazer nessa linha ou não, né? De repente, você não quer trazer essa questão da água, né? Você quer trazer a questão da saúde da população. Enfim, aqui você pode usar isso, e no D2, né, a questão da economia local, tá? Então, aqui também tem uma reportagem, tá, no portal R7, falando também da questão da economia, que seria interessante, tá? Então, aqui são sugestões. Para solucionar, né, nós teremos aqui o Estado, né, como garantidor de direitos básicos da população, por meio da adoção de mecanismo de policiamento, deve reforçar as fiscalizações das empresas, a fim de que manutenções de construções que podem ocasionar graves desastres ambientais em caso de rompimento, né, como barragem, no caso de Brumadinho, possam ocorrer com mais frequência, evitando, por conseguinte, impactos na economia provenientes de situações catastróficas. Então, aqui é um exemplo. Agora, não esqueça que na sua proposta de intervenção você tem que ter o agente, ação, modo e meio, efeito e detalhamento, tá bom? E aí você fica aí para escolher. Você vai fazer 2 consequências, né? Trabalhar nesses moldes que eu mostrei, ou trazer causa, né, e consequência, né? Então, quais são os alicerces? Então, você pode ir, sim, para uma negligência do Estado, essa questão mídia, né? Então, por que a mídia entraria aí, né? Essa questão da passividade midiática, a negligência estatal. Então, eu vejo 2 teses, né, causadoras aí, bem interessantes para você discutir. A gente tem bastante repertórios para comprovar e exemplos. E creio também que você pode trazer, né, já deve trazer, inclusive, a questão, né, da tragédia no Rio Grande do Sul, como exemplificação, ou até mesmo, também creio que lá na introdução, como um contexto de abertura, né, para você fazer a apresentação do tema, também vai ficar muito bom, viu? Gente, enfim, estou torcendo por esse texto sair maravilhoso, estamos em busca de 900 mais, tá? Qualquer dúvida, mande uma mensagem para mim, pode mandar aí no chat. Se você pensou em outra tese, também escreva aí, se gostou dessa aula também. E se gostou, mais ainda, compartilha com seus amigos, tá bom? Um abraço e até a próxima aula.